Chegou sábado, dia de live. Trocamos agora a sexta, passamos para sábado a pedido de amigos. Chegou sábado, que queriam dia de live. Trocamos agora a sexta, passamos para sábado a pedido de amigos. Chegou sábado, tá mais cansado, que queriam dia de live. Trocamos agora a sexta, passamos para sábado a pedido de amigos. Chegou sábado, tá mais cansado, que queriam dia de live. Quem vai gostar desse horário, olá, Márcio, quem vai gostar desse horário, hoje uma live, eu vou continuar trabalhando com essa ideia da coluna, saúde da coluna, sempre foi meu trabalho.
umas com meus sentimentos, assim, eu dançava e às vezes eu botava uma música pesada para dançar braba, sabe? Para me expressar a minha raiva, né? A minha indignação, e às vezes eu queria algo leve, para me sentir flutuando nas nuvens, né? E essa conexão com o corpo e com as liberações. Então, assim, sempre essa conexão com o corpo, com o movimento, junto com essa parte emocional e energética, que é tão natural, né? Que não somos todos esses corpos, né? Integrados, a gente não separa, como eu sempre falo. Mas aí eu fui atrás do quê? De algo que trabalhasse com o que mais as pessoas sentem dentro da fisioterapia, que é a coluna. Então me chamou essa vontade de olhar para a coluna e ver o que realmente, como realmente a gente pode ajudar. Né, quais técnicas, e tem tanta técnica legal, que nem eu falei, tanta, se eu pudesse eu faria todas, né, eu tento, né, todo ano eu faço muito curso, mas assim, a gente sabe também que não adianta fazer demais e não compreender e principalmente não praticar, porque a prática do consultório que é o ideal. Olá, Lu, tudo bem, minha amiga do Rio Grande do Sul, a Cleide, que coisa boa, bem-vindas. Então, existe tantos cursos que falam sobre a coluna, e sempre vai ter, ainda bem, sempre tem pessoas que estudam cada vez mais profundo todo esse sistema. E o objetivo é a gente trazer um alívio realmente para as pessoas, né? Trazer um alívio não só físico, mas de qualidade de vida, de trazer esse bem-estar, de eu poder trabalhar, fazer as minhas coisas diárias, minha vida diária, sem sentir dor, sem tanta limitação, que é isso que os pacientes mais reclamam, né? Sinara, eu queria voltar à minha vida normal, eu trabalhava, eu tinha uma vida ativa e agora minha coluna me trava, qualquer coisa que eu vou fazer, eu não consigo, eu tenho que pedir para alguém, né? E eu me sinto presa no meu próprio corpo, porque eu quero fazer as coisas, eu acredito que eu possa fazer, e quando chega lá eu travo e vou para a cama e fico, aí tem que tomar analgésico, aí tem que tomar né? Até tem pessoas que tomam, quando a dor está muito grande, morfina, né? De tanta dor na coluna, de tantos bloqueios na coluna. Então, essa minha vontade de estudar a coluna veio exatamente por isso, né? Primeiro porque é uma das dores que mais limitam, né? Dentro do movimento, né? Quando tu tá com uma trava na coluna, fica muitas vezes de cama, né? Até tomar um relaxante muscular, um anti-inflamatório, e até tu conseguir voltar. E depois a gente sabe que se a gente não fizer exercícios, se a gente não fizer alongamentos, se a gente não fizer fortalecimentos, a tendência da gente voltar a ter crise é comum, né? Ou até pessoas que têm hernia de disco, que é o extravasamento, né? E compressão da inervação que passa na coluna, e que aí tem que ter muito mais cuidado, porque aí eu fico com uma inervação que fica pensando. Então aí eu tenho que ter muito mais cuidado, tenho que saber os exercícios certos para eu fazer, para eu não voltar a pensar esse nervo, né? Porque ele já tá comprimido, né? Já ocorreu a lesão. Então, assim, a gente sabe que tem muitas coisas atrás da coluna, não é só fortalecer e alongar. E o que eu me deparei com esses anos aí, né, de atender? Que muitas vezes a gente trabalha a coluna e a pessoa tem que alongar e fortalecer. E aí ela faz um exercício de alongamento e fortalecimento e volta a doer. Então, tem muita gente que não consegue sair de uma reabilitação para ir para um exercício, né? Que precisa fazer, precisa alongar, precisa fortalecer a musculatura, e eu não tenho aquela pessoa ou aquele conhecimento para saber o que eu posso e o que eu não posso fazer dentro das minhas limitações e capacidades. Então, vendo essa realidade,
né, dentro da coluna, eu comecei a trabalhar com esses exercícios, como eu sempre fiz dança também, né? Aí a contemporânea, eu fiz muito jazz contemporânea e balé, enfim, eu nunca parei de dançar, dança do ventre. Então eu trazia muita consciência corporal da dança, né? De alongamentos, de fortalecimentos, e sabia, e tendo essa consciência no nosso corpo, é mais fácil da gente passar para outra pessoa, para o paciente, né? Porque eu não só leio nos livros, esse exercício, extensão é bom para tal, mas eu sinto no meu corpo o exercício de extensão, o limite, até onde que é bom, até onde não é bom, até onde o paciente é o limite dele ou não é, porque muitas pessoas não têm consciência corporal. Né? Então, tu diz assim para o paciente, tu faz uma extensão, ele vai lá e faz a extensão e se machuca. Então, às vezes, não é porque tu não sabe, é porque o paciente, às vezes, não tem consciência corporal. Né? Então, dentro dessa realidade que eu acabei encontrando, eu comecei a fazer exercícios, a estudar exercícios, né, dentro das técnicas que já existem, exercícios para as pessoas poderem fazer em casa, que não se machuquem e que tenham dor, né? Aquelas pessoas que não têm dor, elas vão para academia, elas vão para onde elas quiserem e tá tudo certo, fazendo o exercício correto, elas não vão se machucar. Mas o meu objetivo, o meu foco agora é para as pessoas que têm dor crônica, né? Tem muita tensão, tem limitações no corpo, elas precisam fazer um exercício e elas não sabem o que fazer, porque quando elas vão fazer o exercício, elas sentem mais dor. Então elas ficam assim, eu preciso fazer exercício, mas quando eu faço exercício eu sinto mais dor. E o que eu faço agora? E eu tenho que fazer, porque quanto mais eu ficar parada e sedentária, mais dor eu vou sentir, mais a minha musculatura vai ficar encurtada, mais o meu músculo vai ficar fraco. E o que eu faço? Então, a minha proposta de exercícios aqui é para essas pessoas, sabe? Que estão em casa, geralmente depois dos 30 anos, né? Não sei o que começa a acontecer, mas assim, a gente começa a ter umas compensações maiores. Lá com 5 anos eu torci o pé. Nem percebi que eu torci o pé. Eu faço uma compensação para continuar andando funcional, né? E ok. Aí eu faço uma leve rotação no meu joelho. Ok, eu tenho desgaste no joelho esquerdo, mas aí eu começo a ter um quadril rodado, não sei porquê. Tudo isso é compensação. Tu entende que aí com o decorrer dos anos, por isso que assim, com 20 anos, a gente quase não sente nada. E se a gente faz uma fisioterapia, um alongamento, logo melhora. Com o passar do tempo, a gente vai fazendo compensações. Eu nem falo do emocional, né, gente? Eu tô falando do físico. O emocional mais ainda. Mas, enfim, a gente vai somando também questões emocionais que a gente não tá conseguindo lidar na nossa vida. Mas a gente vai falando do físico. O físico, então, eu vou compensando. Lesionei um pouquinho ali, eu rodo aqui, o corpo vai fazendo leves rotações. Isso com 20, 30 anos, ok. Depois, com o tempo, eu vou sentindo que o meu corpo vai... com a idade mesmo, né, ele vai um pouco enrijecendo. O disco intervertebral, ele naturalmente, devido à gravidade, enfim, ele vai diminuindo, né, ele vai diminuindo o tamanho. E esse líquido que tem dentro dele, essa hidratação que tem dentro dele, ele vai desidratando naturalmente. Mesmo que eu cuide da minha coluna, mesmo, ele vai desidratando, né? Então, o que acontece? O meu corpo, ele não fica tão forte, né? No sentido de absorver os impactos como um jovem. Eu vou tendo alterações naturais da minha coluna. E isso, com o passar do tempo, se eu não alinho, se eu não fortaleço, e se eu alongar, fortalecer, eu mantenho, eu consigo manter uma saúde nos meus músculos, ossos, enfim, vísceras, enfim, todo o meu sistema melhor. Mas se eu sou uma pessoa sedentária que nunca gostei de fazer exercício,
eu vou sentindo o efeito mais forte da idade. Oi, Silene, tudo bem? Que joia ter vocês aqui, gente. Letícia, Lu, minha colega, tudo jóia, gente. Que bom ter vocês aqui, falando dessa minha paixão que é a coluna, sabe? Porque ontem até eu estava conversando com o Igor, aqui meu companheiro, e ele estava falando, ele disse, eu não sei o que eu vou falar amanhã, porque eu tenho tanta coisa legal que eu gostaria de dividir com as pessoas, que esse é o nosso objetivo, né? Dividir, é compartilhar. E eu tô vendo tantas lives de várias pessoas incríveis, assim, de fisioterapeuta, de terapeutas. E eu me emociono escutar elas falando. E aqui, sabe, quando a gente percebe que no dividir o conhecimento, no passar o conhecimento que as pessoas têm, às vezes a gente acha que é tão óbvio, né? Mas isso aqui eu não vou falar porque isso aqui é tão óbvio. É óbvio que as pessoas sabem que se elas não fizerem exercício, elas vão ter uma coluna mais rígida, com mais facilidade de uma lesão. É coisa óbvia. Só que não é óbvio quando a gente fala os porquês. É óbvio porque a gente trabalha, que nem eu trabalho a vida inteira, né? Sou tão velha assim, né, gente? Mas assim, me formei em 2020. Então, assim, desde 2020 eu trabalho com coluna. Então, para mim, que olho coluna e vejo coluna, músculos, alinhamento, isso para mim é uma coisa banal de falar. Só que a gente não percebe que para outras pessoas não é. E quando a gente, mesmo que seja ao mesmo assunto, a gente escuta um outro profissional falando. Ontem eu escutei um profissional excelente lá no Rio de Janeiro, né, de Pilates, a Ana com fáscias, liberações faciais. E mesmo que a gente trabalhe com isso, que a gente estude isso, às vezes a pessoa fala aquilo de uma forma que eu entendo mais amplamente, que eu consigo absorver o conhecimento de uma forma mais ampla, fazendo mais sentido pra gente. Então, assim, essas lives estão sendo interessantes para essa troca, né? E até a gente voltar a ter esse contato, que agora com corona a gente não tem, né? E voltando, e ontem eu estava pensando, o que eu vou falar amanhã? Qual o assunto? E a gente estava falando, eu e o Igor estava conversando, e assim, o que te faz sorrir nesse cenário? Eu digo, olha, o que sempre me fez sorrir foi esse trabalho integrativo, assim, esse trabalho de trabalhar todo o corpo. Por isso que eu fui para a coluna. Quando a gente trabalha a coluna, a gente tem que ver o todo da pessoa. E aí a gente estava falando assim, então por que tu não foca mais na coluna? Eu digo verdade, até porque o meu cenário atrás, o que eu botei? A coluna, né? Que eu ganhei da minha amiga Lu, a coluna e a maca, né? Atrás. Então, esse aqui é o meu eixo, né? Não só o meu eixo do meu corpo, mas o meu eixo de trabalho, o meu centro de trabalho. Eu vou trabalhar o pé para reequilibrar o quê? O meu eixo, o meu centro, a coluna. Eu vou trabalhar o sistema craniano para reequilibrar toda a inervação que passa pela coluna e aliviar esses músculos, essas tensões, alinhar os ossos através dos nervos cranianos, através dos nervos periféricos, enfim, o que for. Então, eu vou trabalhar o alongamento, a liberação facial, para reequilibrar quem? Todo esse sistema de eixo. Então, assim, o meu centro de trabalho sempre foi a coluna, né? Eu vou trabalhar os meus chakras para realinhar todo esse sistema. Ontem até atendi um paciente que estava com bloqueio energético cardíaco. Então, assim, eu percebi que o físico dele estava precisando ser trabalhado. Mas no caso dele, né, os ombros estavam elevados, a base do crânio comprimida, né, ele estava com bastante desordem músculo-esquelética. Mas o principal nesse caso era o quê? O bloqueio emocional que ele estava. Então, se eu fosse para o físico, eu não conseguia um relaxamento tão grande. Então, isso que eu digo, a avaliação inicial
é o principal, né? Porque eu vou saber por onde eu começo, né? Eu vou trabalhar todo o sistema, mas onde que eu começo para facilitar o processo, você entende? Porque assim, tem vários desequilíbrios, né? E a gente nunca tá bem equilibrado, gente. Isso aí não existe. Nem fisicamente, nem emocionalmente, né? A gente tá sempre tentando equilíbrio. Mas assim, quando eu tenho um bloqueio grande, qual o local que tem o bloqueio maior? Onde que está o bloqueio maior? E aí eu consigo mais facilmente desbloquear o que está bloqueando primeiro, né? O que está mais forte ali naquele sistema. E aí o resto eu consigo ir reequilibrando. Né? Claro que a gente não como é que eu vou dizer, não é milagrosa, né? Não existe milagre, é um processo, né? E às vezes não é numa sessão, com certeza, às vezes quando é mais pontual, a gente consegue um efeito e mais rápido, né, do trabalho. Mas quando já tem, que nem eu falei, um monte de compensações, quando já tem bastante emoção ali naquele sistema que também está bloqueando, o que acontece? Eu preciso de mais sessões, né? E é o que eu digo, assim, quando a gente trabalha com mais jovem, eu consigo um tratamento mais rápido. Com a idade, a gente vai fazendo compensações, as emoções também estão ali, que geralmente um bloqueio físico também tem bloqueio emocional, um bloqueio às vezes mental, uma crença, algo que a pessoa não está conseguindo lidar bem, né? Aquilo tá travando ali o fluxo, não só sanguíneo, não só de inervação, não só visceral, mas um fluxo também mental, né, emocional. Então é esse contexto, e isso é muito comum, porque quando a gente trabalha, por exemplo, trabalhei muito tempo com RPG também. E o RPG, ele trabalha muito esse alinhamento, né? Ele é excelente para alinhar. E quando eu alinhava, trabalhava sacro, a gente trabalha muito a liberação facial, exercícios, colocar numa postura alinhada o paciente, para que ele perceba o alinhamento e que a gente alongue e libere os músculos fáscias, enfim, que não está em alinhamento. Então, quando a gente faz isso, depois, num tempo, muitas vezes o paciente voltava a ter as mesmas questões, ou outras, passou de um local para outro local. Então, eu aliviei muito minha cervical, mas Sinara tá pegando demais minha lombar. Então, a gente começa a ver, às vezes, que não é só um alinhamento, não é só uma liberação facial, não é só... Existe algo mais profundo, existe algo que está bloqueando. Então, eu consigo liberar o físico, mas tem algo, às vezes, no inconsciente. E aí, que nem eu falei, a terapia crânio-sacral trabalha muito bem. Hoje eu trabalho com constelação familiar, quando a pessoa faz bastante assim, trabalho físico, né, e não consegue se liberar. Vê que dor é essa que está no meu inconsciente? O que eu estou carregando do meu inconsciente que está bloqueando o meu fluxo? E saúde é fluxo. Quanto mais o meu corpo tiver o fluxo natural, melhor. Então, esse fluxo, seja fluxo de contração, relaxamento dos músculos, seja o fluxo da amplitude articular, seja o fluxo das vísceras, seja o fluxo energético, esse fluxo, quanto mais estiver saudável, os meridianos, quanto o fluxo mais estiver saudável, mais o meu corpo vai estar saudável. Então, o que a gente busca é o fluxo, tudo fluindo, que nem a gente diz. Então, esse sempre foi assim o meu objetivo, de trabalhar a coluna. E dentro dessa realidade da coluna, como que eu posso ajudar as pessoas que têm dor crônica? Porque a dor aguda às vezes é um pouco mais fácil de tratar,
né? Eu tomo analgésico, eu fiz peguei um peso de uma forma errada, peguei uma carga maior que eu devia, fiz uma lesão, e aí, claro, eu tenho que fazer repouso, tenho que seguir todas as normas médicas, mas eu depois retomo. Mas a dor crônica é aquela dor que eu tô há muito tempo, eu não aguento mais, que isso faz assim, não aguento mais sentir dor, eu não aguento mais me sentir tensa, né? E aí a dor crônica, ela gera outras questões, né? Ela gera, muitas vezes, se a dor é no pescoço, na cervical, dor de cabeça, tontura, né? Se a dor é na lombar, eu não consigo fazer as coisas de casa, eu não consigo me agachar, né? Eu não consigo ser funcional mesmo. Então, como a gente pode trazer funcionalidade para um corpo que está rígido demais, que já está todo descompensado? Aí as pessoas dizem para mim, Sinara, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, tá tudo fora. Tá tudo tenso. Aí eu digo, paciência contigo. Primeira coisa, tenha paciência contigo, porque é um processo. Não vai ser de um dia para a noite que você vai conseguir deixar fluir e destravar o seu corpo, né? É um processo, né, de olhar, um processo de respiratório, um processo de alongamento, de fortalecimento, de mobilização, de olhar para dentro, de ver que tensão é essa, né? Como é que eu posso liberar? Primeiro, a atenção é minha, ela não é do vizinho, né? Que às vezes a gente acha assim, arranca minha dor. Não, primeiro assim, a dor, ela é sua. Você, com o tempo, você criou essa realidade hoje. E com o tempo, a gente vai desbloqueando essa realidade. Então, o que eu peço, assim, é muita paciência com você, no seu processo para liberar as suas dores. E às vezes tu vai no médico e o médico diz, olha, tu tem umas degenerações aqui, mas não explica a sua dor. Não tem o porquê ter tanta dor. E tem pessoas que têm uma coluna horrível, gente. Eu já peguei assim, olhei, mas como é que a senhora tá caminhando? Eu pensei, né? Claro que eu não falei para não desanimar a pessoa, mas eu pensei, meu Deus, como assim? Como com essa coluna a pessoa não tá numa cama? E a pessoa bem faceira, com dor, claro, mas uma dor leve, né? E uma pessoa que praticamente o exame não mostrava tanta lesão e morria de dor, não conseguia sair da cama. Então, o que também interfere, né, na coluna, né, para eu não ter tanta dor? Às vezes não é, às vezes eu tenho um diagnóstico que fica assim, meu Deus, agora sim, com esse diagnóstico aqui eu não vou fazer mais nada na minha vida, né? E às vezes o médico diz, olha, não é preciso cirurgia, né? Tenta um tratamento conservador, que a gente chama de não cirúrgico. Primeiro tenta o tratamento conservador e depois a gente vai para a cirurgia. Porque a gente sabe que a cirurgia é mais indicada quando realmente precisa, né? E a pessoa olha o exame e diz, mas eu não vou conseguir melhorar, né? Então é muito também de crenças, o quanto eu me permito ter paciência no meu processo e o quanto eu me permito também me visualizar sem dor. Então, o quanto outros fatores interferem na minha dor, na coluna, nos meus músculos e em todo o meu sistema. Então, quando a gente fala de coluna, é muito interessante. Até tem história que eu não sei se meu irmão, mas enfim, ele é médico, ele tem uma hernia de disco muito grande na coluna, né? E ele foi em 3, 4 médicos e disseram para ele, olha, você tem que fazer cirurgia, né? No seu caso, você tem que fazer cirurgia. Você fez uma hérnia tal, enfim, porque mais ou menos 30% das hérnias são cirúrgicas, as outras não. Dá para não fazer cirurgia e ter uma vida legal, funcional, que a gente fala. E aí ele foi até chegar num médico, né? Mas ele só ia em médico top, imagina, né? Só em médico
os melhores, né? E aí o médico olhou para ele e disse, não, tu não precisa fazer cirurgia. E ali ele se pegou naquele, né? 4 disseram que ele tinha que fazer cirurgia e um disse que não. Ele se pegou naquele porque ele não queria fazer cirurgia. Então ele hoje faz exercício, fortalecimento, alongamento, pilates, emagreceu, ele já era magro, emagreceu um monte. Ele tem algumas limitações, né? Ele tem dores, mas o negócio é a gente às vezes aprender a conviver para a gente não o quê? Lesionar mais. E ao contrário, né? O momento que eu consigo fortalecer, alongar, trabalhar com as minhas tensões viscerais, né? Com as minhas emoções, eu consigo um resultado melhor e maior. Então, o quanto eu posso, dentro até de um diagnóstico que não é positivo, né? Que dentro de uma realidade que às vezes assim, nossa, tem que fazer cirurgia. Mas o quanto as pessoas elas conseguem uma vida funcional, às vezes sem precisar de uma cirurgia e às vezes não. Às vezes realmente precisa. Às vezes a hérnia é tão grande que perde força muscular, né? A pessoa não tem uma vida digna porque ela não consegue dormir, ela não consegue de tanta dor. Aí realmente, né, gente, a gente tem que agradecer a tecnologia, agradecer toda essa possibilidade da gente poder fazer uma cirurgia e aliviar a dor. Mas muitas vezes a gente vai para uma cirurgia sem precisar, né? Que poderia trabalhar no conservador, mas não. Eu não tenho a paciência comigo mesmo, porque às vezes eu preciso mexer em muito mais que o físico, ou às vezes assim, eu não tenho paciência nem de lidar com o meu físico. Eu preciso fazer exercício todos os dias, nem que seja 30 minutos, mas eu não me dou esses 30 minutos, sabe? Eu não me permito cuidar de mim, eu não me permito perder tempo. Muitas vezes eu escuto isso, eu perder tempo comigo, né? Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho meus filhos, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida, as minhas preocupações. Então o que acontece? Eu não me dou o tempo, eu não me respeito. E aí eu não faço aquilo que é para mim. Isso não só em cuidado com a coluna, eu digo para quem tem dores na coluna e tensões, mas assim, seja na alimentação, seja em qualquer âmbito, né? A gente não se priorizar. E aí o que acontece? Eu não consigo melhora, né? Porque eu não consigo parar e olhar para mim. Eu não consigo parar e fazer um exercício por mim. Se for pelo outro, eu faço, né? Se for para te agradar, assinar, eu vou fazer. Mas aí não adianta, porque tu vai fazer enquanto tu estiver fazendo tratamento comigo. E quando parar de fazer tratamento comigo? Esse cuidado contigo, tu vai continuar? Né? E às vezes a pessoa em casa também sozinha é mais difícil, né? Não tem muito ânimo de fazer e de se olhar. Então é importante às vezes ter um grupo realmente para que a gente possa, quem sabe no futuro, gente. A gente agora começando essas lives, começando esse propósito aí de olhar para a coluna, olhar para as tensões, olhar para o emocional, para liberar todas essas dores, essas rigidezes, essas tensões. A gente não faz um grupo de exercícios, né? Um ajudando o outro. Quem sabe? Que seja uma coisa leve, né? Sem cobrança, mas aquele cuidado com amor, sabe? Cobrança, eu não gosto de cobrança. Eu acho que a gente tem muita cobrança já na vida para ter que fazer uma coisa, sabe? Tem que fazer assim, tem que fazer essa, tudo bem, a gente precisa ter disciplina, né? A gente precisa se olhar, a gente precisa para a gente viver bem, né? É por amor e não por obrigação, sabe? Isso que eu acho interessante, assim, os nossos cuidados, não precisa, assim, eu tô dirigindo e tô sentindo que minha cervical tá tensa e que eu não tô respirando direito. Na hora que você tá dirigindo, oi, Marcela, tudo bom? Oh, querida terapeuta, colega, amiga, tudo jóia. Viu, gente? Eu acho que deu certo esse negócio de sábado. Tô vendo
o pessoal mais animado, entrando mais nas lives, né? Acho que sábado de manhã é melhor que sexta à noite. Tô gostando dessa participação de todos. E então essa obrigação de eu tenho que cuidar, eu tenho que vira chato, né? Tipo, eu vou cuidar da minha alimentação, eu tenho que dizer tal hora eu tenho que cuidar. Tudo bem, a gente tem que cuidar, mas quando fica muito pressão, para mim, pelo menos, tem gente que funciona, para mim não funciona. Eu começo a ficar nervosa, eu começo a me cobrar, eu começo, sabe, até minha respiração começa a ficar agoniada. E aí eu começo a entrar em parafusos. Para mim, assim, ó. Aí eu vou lá, faço um cuidado comigo mesmo, escuto uma música legal, faço um exercício que venha da minha vontade e não da obrigação, né? Que eu sinta que eu tô cuidando de mim, tipo um carinho comigo mesmo, sabe? E não precisa ser muito tempo, não. Não precisa ser, eu tenho que ficar 1 hora fazendo, não. Né? Agora, se o seu objetivo, realmente, eu estou totalmente travada, eu quero realmente ganhar uma amplitude, ganhar um corpo mais saudável, mais flexível em 1 mês, aí sim, eu tenho que ter uma disciplina. Mas aí eu tenho que ter aquela disciplina porque eu quero aliviar minha dor. Tipo, eu não aguento mais sentir dor. E eu quero fazer um trabalho para olhar para essa minha dor e para te aliviar. E só eu posso, né, querer, né? Então, mas aí querer por amor, não por obrigação. Agora eu tenho que cuidar da minha coluna, que saco, né? Que coisa chata. Tenho que cuidar da minha coluna. Eu tenho que cuidar dessa dor aqui nojenta. Aí quando a gente faz isso, a gente não se acolhe. Imagina se chega o paciente lá para eu receber e aí eu digo assim, que dor chata é essa? Que saco ter que olhar para essa tua dor, né? A pessoa diz, meu Deus, eu não tô sendo acolhida. Pô, eu já tô com dor. Aí chama a minha dor de chata, de tudo que é coisa ruim. Então, assim a gente faz com a gente, né? Assim a gente faz com a gente, assim, essa dor chata aqui, nojenta, né? Não, mas a dor tá dentro. É algo que eu me lesionei. É algo que eu não tô fazendo direito no meu dia. E uma das questões que eu vim trazer hoje é o que fazer e o que não fazer com a minha coluna. Quais os cuidados que eu devo ter com a minha coluna, né? Então, assim, uma época, eu acho que eu já falei aqui, eu tive um programa de televisão que eu entrevistava os médicos, os ortopedistas, enfim. E tinha um último bloco que eu dava dicas do que você deve e o que você não deve fazer com a sua coluna. Então, era quando eu aparecia como fisioterapeuta, porque antes eu aparecia mais como entrevistadora mesmo, né? E aí, no último bloco, eu dava dicas. E eu me lembrei dessas dicas e de trazer as dicas para essa live, né? E uma das principais dicas, né, para a coluna é a forma que eu me agacho, né? Isso que eu a minha flexão, né, da coluna, porque muita gente se lesiona com esse movimento de flexão, né, de cair à frente, como a gente fala, com carga, né? Às vezes eu vou pegar algo no chão e eu pego de mau jeito, e aquilo faz com que eu lesione, faça às vezes até uma hérnia de disco, né, com a minha coluna. Então, assim, esse cuidado no pegar as coisas no chão é um cuidado muito especial, que a gente tem que... Às vezes a gente vai arrastar um móvel em casa, né? A gente vai limpar e eu preciso arrastar o sofá, por exemplo. E aí eu pego de mau jeito, com a minha coluna toda torta. E eu acabo fazendo uma lesão na minha coluna, porque eu não consigo, não sei como pegar direito, ou tô muito rápida, né? Tô querendo fazer as coisas rápidas e eu puxo de mau jeito. Ou pego algo rápido de mau jeito. E às vezes nem é pesado. Às vezes é a forma
que eu faço o movimento. Então, assim, é bem importante também que o corpo, ele é um alinhamento, né? Ele tem curvas naturais, né? A cifose torácica e a lordose natural, cervical e lombar. Então, isso aqui ela tem uma curvatura natural, né? Só que quando eu faço uma flexão com uma rotação, eu faço estrangulamento dos discos, que são nossa proteção. Então, muitas vezes aqui que acontece, naturalmente eles já desidratam. Mas se eu faço um esforço muito grande ou um movimento inadequado repetidas vezes, por exemplo, aqui, ó, eu tô aqui trabalhando, mas eu tenho várias gavetas aqui do meu lado esquerdo. Então, todo dia eu fico aqui, ó, pego essa pasta, pego outra pasta, eu pego outra pasta. Eu vou fazendo uma flexão com rotação, né? Com uma carga pequena, mas eu vou fazendo o quê? Uma lesãozinha todo dia, né? E aí, com o decorrer dos anos, eu vou fazendo lesões mesmo, né? Posso até fazer uma compressão, um deslizamento na minha coluna. Então, assim, esses cuidados, como são importantes no dia a dia, né? Porque a gente, tu vê como essa coluna, ela tem muita musculatura, né? Que sustenta, principalmente as intrínsecas, as mais internas. Só que ela não é tão forte assim. Até se fosse, a gente não sentia tanta dor na coluna, né? E ela é tão importante que passa toda a inervação aqui, ó, no tubo, né? Sai do crânio e vai para inervação para todo o corpo. Então, assim, enquanto a gente muitas vezes não percebe, ou a forma de sentar também, né? De sentar sobre a coluna, o sacro, em vez de sentar, isso eu já falei numa live, né? Sentar sobre essa região sacral, né? Aqui de baixo, em vez de sentar no glúteo, no bumbum mesmo. Então, eu acabo fazendo uma compressão maior. Uma outra coisa, uma outra dica, é de não ficar muito tempo sentado. Quando eu fico muito tempo sentado, o que eu faço? Já existe uma compressão natural. Eu acabo comprimindo mais essas minhas vértebras lombares, né? Pela compressão do glúteo, né? E eu começo a comprimir mais. Principalmente quando eu sento e faço uma flexão à frente. Gente, isso aqui é bem comum, né? Eu tô aqui, vou mexer no computador, eu faço uma leve flexão. Aí imagina, eu atendo uma compressão aqui do sacro para a região lombar e com uma flexão. Isso durante 1 minuto não tem problema, mas às vezes a gente fica horas sentado, né, no computador. Horas. Então, o que eu acabo? Fazendo uma compressão por horas. E geralmente o que acontece? Essa musculatura começa a ficar o quê? Doída, né? Mesmo que eu não tenha problema de coluna. Essa região do quadrado lombar que a gente fala começa a doer. E eu começo a fazer encurtamento dessa musculatura anterior. Então eu fico descompensado. Que nem eu falei isso, 1 hora, 2, 1 dia, 2 não tem problema. Mas imagina, durante anos, eu sou sedentário, eu não gosto de fazer alongamento, fortalecimento, compensação, para dar uma boa mobilidade na minha coluna. Eu começo o quê? Fazendo encurtamento. Essa coluna começa a pressionar. Então, eu tinha lá 1,90 m, eu começo a ter 1,80 m, né? Por quê? Porque minha coluna começa a achatar. Com a idade, a gente vai perdendo altura. Mas, assim, se eu não cuido da minha coluna, se eu não alongo, se eu não fortaleço, se eu não mobilizo, acaba tendo um desgaste maior e, consequentemente, dores maiores. Porque toda a nossa inervação passa por aqui. Tu imagina comprimir um nervinho desse, gente. Que não é um nervinho, que passa, imagina, nervos que passa para todo membro inferior, para as pernas, né? Para os órgãos, né? A gente já falou, eu quero fazer uma live que fale sobre a importância das vísceras no sistema de dor na coluna, né? Das inervações. Então, o quanto essa coluna ela deve ser olhada e cuidada para a gente não chegar lá nos 90 anos, porque a gente vai chegar, né? Se Deus quiser, a gente vai chegar aos 90. Chegar inteirinho, né? Chegar bem,
Eu lembro uma vez que eu passei um alongamento para um senhor, ele tinha 95 anos. E ele estava com uma leve dor na coluna, mas ele tinha uma postura tão bonita, ele estava sempre alinhado, caminhava todo dia, só que ele não fazia musculação, nem alongamentos especiais, ele tinha uma vida saudável, ele comia bem, ele rezava, ele gostava de estar bem com a vida, né? Ele tinha um horário da maçã, tinha o horário da caminhada, tinha um horário... ele dizia assim, minha filha, para a gente viver bem, a gente precisa se organizar, né? Ter disciplina. Então, horário para dormir, horário para comer, horário para rezar, ele era bem disciplinado. E ele dizia isso para mim, minha filha, tu ensina para os teus pacientes, é disciplina, né? E ele tinha uma cabeça saudável, ele era saudável, ele não tinha dor em nada. E um dia ele me disse assim, eu tô começando a ter dor na minha coluna. Imagina, com 95 anos. Aí eu disse para ele, olha, tem exercícios que o senhor pode fazer para aliviar a dor, né? Que o senhor pode fortalecer e tal, e alongar sem forçar demais, porque com 95 anos não é qualquer exercício que a gente pode fazer. A gente pode machucar muito mais alguém passando exercícios muito fortes. Então, até esse é meu objetivo, né? Passar exercícios para as pessoas que têm uma dificuldade maior ou uma idade maior, que não pode fazer qualquer exercício, mas que às vezes não tem nem condições financeiras para ir fazer um exercício personalizado, né? E nem tem agora com Covid menos ainda, né, gente? A gente não pode ficar saindo e ir para academia, ainda mais com uma certa idade. Né, que o risco é muito maior. E então esse senhor naquela época não tinha Covid, enfim, e ele aprendeu, eu dei 5 exercícios para ele. O senhor faça esses 5 exercícios e vamos ver como é que vai ficar. Ele ficou tão encantado que a dor aliviou que ele passou para toda a rua. Ele foi passar, é uma pessoa espiritualista, assim, bem animada, alegre. E ele, vou passar para todo mundo que eu conhecer, eu vou passar. Posso? Eu digo, pode. Esses exercícios são exercícios tão básicos que ele não vai fazer mal a ninguém. Ele só vai ajudar as pessoas, então, a trazer essa consciência e esse alívio das tensões na coluna. Então, é muito comum, né, a dor na coluna. Às vezes, a gente sabendo lidar, assim, eu fiquei muito tempo no computador, né? Eu tinha um trabalho para fazer, Sinara. Eu tive que ficar 3 horas. Tudo bem, mas assim, dá uma paradinha. Daqui meia hora. Mas, Sinara, não deu para parar. Eu tinha que terminar o trabalho. Ok? Então, quando terminou o trabalho, faz exercício de compensação com a coluna. Sabe? Dá uma trabalhada na coluna, trabalha a respiração, amplia, abre as vértebras, faz mobilização, faz uma automassagem nos pés, enfim. Tem tantas técnicas que podem te trazer esse bem-estar depois de um estresse, porque é um estresse para a coluna, é um estresse para os músculos ficarem muito tempo sentado. Hoje mesmo de manhã eu estava lendo um livro sobre coluna e tal, até para dar ideias para a live, e aí eu fiquei ali 1 hora, aí comecei a ter dor na lombar, aí eu lembrei, eu digo, tá aí, uma dica que eu não posso esquecer, né? 1 hora sentado, mesmo no computador, no livro, em qualquer lugar, eu assim, sou da época do livro ainda, a gente adora o livro, assim, de olhar e pesquisar, isso aí não é uma coisa que eu não tiro, não é difícil eu ir para o computador pesquisar. No celular, sim, mas assim, eu gosto de pegar meus livros lá de coluna, de dicas e tal, que tem tanta coisa interessante ali. O livro, ele consegue, eu acredito que ele consegue dar uma ideia legal, né? Porque quando o escritor, geralmente quem trabalha com coluna são pessoas que têm práticas, né, de trabalhar com coluna. Então o escritor ele escreve da vida dele, da história dele, e a gente vai vendo as partes que mais interessam pra gente para falar, né? Então é interessante quando a gente senta e olha, e então o livro ele me traz muito essa ideia de imaginar o autor trabalhando, né? Hoje eu estava vendo um livro de um fisioterapeuta que trabalhou com o Guga, enfim, um cara muito conhecido. E
e a prática dele, né, do que ele viu e trabalhou. Então é tão interessante isso, né, quanto a gente pode ampliar o conhecimento e às vezes com alguém que já nem está mais aqui na Terra, né, que lá ele trabalhava em 1970, né, começou com as técnicas, né, e nem sei mais se ele está aqui entre nós ou não, tomara que esteja, né? Mas assim, uma pessoa que traz muito conhecimento lá daquela época, porque continua sendo a mesma coluna, né? Hoje a gente tem técnicas modernas, mas é interessante a gente olhar para quem já trabalhou há muito tempo e quem tem muita experiência com a coluna. E às vezes dá amplia mais a visão, né? Porque a gente tem muito assim, essa técnica é a melhor, essa aqui já está ultrapassada. Mas ela está ultrapassada, mas ela foi bem importante para chegar até hoje, onde a gente está. Hoje a gente tem esse conhecimento porque no passado a gente teve pessoas que entenderam que a coluna não é só exercício. Porque no início, quando a fisioterapia para a coluna, o que era? Era fortalecer e alongar só. Né? Não viam a relação dos nervos cranianos com a coluna, não viam a relação das vísceras com a coluna, né? Não viam a relação dos exercícios que às vezes melhoravam, mas às vezes pioravam a coluna. Então, assim, como que eu posso liberar essa coluna sem trazer um estresse? Desculpa, tomar uma aguinha. Falei demais, né, gente? Hoje eu tô faladora. Hoje eu tô animada aqui, falando. E de manhã, né? Tá mais animada de manhã do que de noite, né? E então, como que a gente pode trabalhar com exercício? E isso tudo veio lá de trás, com os nossos colegas, às vezes os terapeutas práticos, né? Quantos práticos sabiam? Quantos massagistas conhecem esse sistema muito bem? Uma vez eu fiz um curso com uma massagista de bioenergética maravilhosa aqui na ilha. Ela trabalha com fáscias também. Ela é maravilhosa. E eu entrevistava muito a Iracema Machado. E ela me ensinou tantas coisas maravilhosas, né? Dessa relação das couraças emocionais, da relação dos exercícios de vários profissionais dos anos 80 que trabalhavam, da relação do emocional, trabalhava com um psiquiatra. Então, o quanto que ela me ajudou no meu processo de formação. Eu ia lá, fazia cursos com ela nos sábados, eu recebia, porque uma coisa bem importante, gente, é a gente receber terapia, sabe? Então, assim, a gente que trabalha com o corpo, a gente tem que receber de alguém também. Pra gente, primeiro pra gente se equilibrar, porque a gente não sabe tudo, não é Deus, a gente não se trata. Primeira coisa, né? Obrigada, Silene! Que amada coisa. Olha, eu fico tão feliz de estar aqui com vocês, né? Me sinto pertinho, né? A gente não pode mais conviver, eu me sinto pertinho de vocês aqui. Me emociono até. E de estar aqui conversando. É um bate-papo, né, gente? E até estava falando também essa semana com uma amiga que eu disse para ela assim, que às vezes eu ficava muito nervosa, né, com as lives. E que eu via um monte de eu me olhava e escutava minha voz e dizia, ai meu Deus do céu, que voz é essa? Né? E às vezes eu falo de uma forma que eu digo, não, era assim que eu queria falar outra coisa. Era isso, mas era de outra forma, né? E tá tudo bem, a gente é humano, a gente tá aqui, a gente tá aprendendo, a gente tá passando, a gente tá, né? A gente não é perfeito, né? E nem quero ser, porque não tem como, se eu quiser eu vou enlouquecer. Então, o que eu tenho para passar, eu passo com o maior amor e carinho, de estar aqui com vocês, dividindo isso. Eu não sou a dona da verdade, até adoro que não, né, as pessoas venham, conversem comigo, olha, Sinara, faz isso, ou melhora nisso,
Ou, eu não concordei com isso, o que que tu acha de... Sabe? A gente não tá aqui para dizer é isso ou é aquilo. A gente tá aqui para poder passar informações e poder ajudar as pessoas. Senão não tem sentido de eu estar aqui. Se eu não tiver um objetivo, para que eu vou estar perdendo tempo aqui, né? No sábado. Podia estar fazendo tanta coisa. Agora estou morando pertinho do mar, gente, aqui em Canaseiras. Então, podia estar caminhando no mar. Tudo bem que a gente não pode se expor, mas assim, caminhar no mar é uma coisa maravilhosa. Mas enfim, eu tô aqui porque para dividir isso com vocês e para ter um sentido na minha vida. Qual o sentido da minha vida? E o que eu quero para minha vida? E é isso que eu me pergunto todo dia. Então, estar aqui é um objetivo, né? Passar essas informações, receber o carinho de vocês, receber as informações de vocês também, é uma troca. Então, assim, esse meu objetivo aqui. Gente, hoje eu tô muito faladeira e eu tenho que ir pra prática, porque afinal, as nossas lives sempre tem prática. E esse é o nosso objetivo, de vocês praticarem em casa, tá? Exercícios que vocês podem fazer sem medo de lesionar. Então, eu vou passar o exercício. A gente vai arrumar aqui o estúdio, porque na verdade eu preciso que vocês me vejam. Teve uma live aí que vocês não viram meus pés, né? Ainda bem que o Igor gravou e colocou ali para verem. Mas assim, a gente vai tentar que vocês me vejam para vocês fazerem o exercício. O exercício vai ser em pé. Tá? Primeiro eu vou mostrar como você deve fazer para pegar algo no chão e não se lesionar. Tá? E depois eu vou fazer um exercício para compensação. Esse exercício que eu vou passar hoje, é um exercício assim. Eu fico muito tempo sentada no computador, num livro, enfim, vendo televisão, e eu quero dar uma soltada nas minhas pernas, compensar esse tempo que eu fiquei muito, muito sentada, tá? Esse exercício é para isso, compensar o meu tempo sentado. Okay? Bom, primeiro então eu vou mostrar como você soltar algo no chão e pegar algo no chão sem forçar a coluna. Então aqui eu peguei um cesto, faz de conta que é um cesto de roupa, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou a perna da frente, botar uma perna na frente e outra atrás. Geralmente, bote a direita se você é destro e vice-versa. Enfim, a sua perna principal, né? Então assim, dobra os joelhos, ó, como eu não vou forçar a coluna, e coloca no chão e volta, apoia e sobe. Então, esse movimento é com as pernas. Eu não vou fazer o movimento de coluna, forçar a minha coluna, tá? Eu vou estar fazendo uma lesão aqui. Então, eu sempre faço força nas pernas. Ou então, com as duas, flexão com os dois joelhos, com as duas pernas, ó. Flexão e volta. Sinara, mas para isso eu preciso de um bom alongamento e um bom fortalecimento das pernas. Precisa, com certeza. Fortalecimento de abdômen, fortalecimento de perna, flexibilidade, precisa. Porque quando eu tenho um corpo encurtado e sem força, eu vou sobrecarregar minha coluna. Eu vou fazer lesão certa na coluna. Então, para eu ter um corpo funcional e sem dor, eu preciso de alongamento e fortalecimento. Então, eu tenho que ser capaz de fazer esse movimento, tá? Bom, essa é a dica principal. Outra coisa, tudo que você for fazer, varrer a casa, escovar os dentes, não ficar caído com a coluna, ó. Quem é que tá sobrecarregando a coluna? Quem é que segura a coluna? É meu abdômen. Então, eu tenho que evitar de fazer essa frouxidão com o abdômen. E aí, eu caio a coluna. Então, eu tenho que fortalecer o abdômen, relaxar ombros, né? E fazer toda a minha força, ela tá aqui, ó. Tudo que eu for fazer, ela tá aqui. Até o movimento de braço que eu for fazer, ela tá nas minhas pernas, no meu abdômen. Nunca vai estar no meu tronco, na minha coluna, né? Movimento, um braço
Se eu for fazer um movimento com o braço com a coluna, eu vou me lesionar. Eu tenho que fazer um movimento com o braço, com o meu abdômen e as minhas pernas. Então, ó, e quem é que vai? É o meu abdômen e as minhas pernas. Eles fazem um movimento de força. Tá? O braço, ele só é uma continuidade. Então, agora vamos para o nosso exercício de hoje, que é para compensar o tempo sentado, quando você passa muito tempo sentado. Vou afastar aqui. Você, ou na parede, em algum lugar, você apoia as mãos, tá? E aí também bota uma perna na frente e outra atrás, flexione a da frente e faça um movimento de relaxar, movimentos de vem e vai, relaxando, junto com a respiração. Respira e vá alongando o seu joelho, não dobra o joelho de trás, tenta encostar o calcanhar no chão e vá fazendo um leve movimento, um balancinho, relaxando a musculatura. Respire 3 vezes. Isso. Terceira respiração. E volta. E troca a perna. Perna esquerda na frente, direita atrás. É importante que os dedos estejam apontando para a frente. Não rode o pé, senão você vai rodar também o seu quadril e rodar a sua coluna. E aí você não vai alongar a região posterior, tá? Então, estica a perna lá atrás, dobra da frente, respire, vai soltando. Lembra que é importante a respiração sempre nos exercícios. O braço não deve estar muito acima para não forçar os ombros, tá? Ele deve estar na altura dos ombros, os braços, ó. Vai respirando, soltando, fazendo um leve balancinho, não é um balanço grande, tá? Leve balancinho só para ir relaxando o seu corpo, como se vai alongando, abrindo sua musculatura, sua fáscia, soltando. Vai soltando. E agora, sinta o seu corpo alinhado e vá trazendo agora o seu corpo para frente, ó. Vai fazendo uma leve extensão com o corpo. A gente quer compensar. Se você quiser, pode botar as mãos aqui, ó. Aqui atrás da lombar. E puxa o ar, ó. Puxa o ar. E solta, voltando, alinhando coluna. Vamos lá, puxa de novo o ar. E solta o ar, alinhando coluna. E puxa o ar. E solta o ar, alinhando coluna. Você pode fazer exercício também com uma perna na frente e outra atrás. Ó, pode esticar aqui a perna da frente e soltar, flexionando, alinhando, encaixando de novo. Puxa o ar, estica as duas pernas. E aí depois, se você fizer esse exercício, você vai fazer para o outro lado também, né? Dobra a perna na frente, puxa o ar, estica. Ok? Agora nós vamos fazer um trabalho de mobilização. Inspira, puxa. Para cima. E expira. E dobra. Faz um movimento de fechar a coluna, ó. Eu inspiro, abro coluna. E expiro, flexiono coluna, faço uma mobilização na coluna. Eu quero relaxar nessa minha região do quadrado lombar. Então eu faço esse movimento de abrir e de fechar. Vou massageando, ó, com os pés bem apoiados no chão. E eu vou
e com as mãos apoiadas na parede também, ou em algum local para eu me equilibrar, ok? Faz esse movimento de flexão e extensão para a gente ir relaxando o quadrado lombar, alinhando a coluna. E depois você pode fazer um trabalho de flexão dos joelhos, ó, com os pés alinhados, pés juntos. Aqui, os pés alinhados, eu faço uma flexão de joelho e extensão, ó. Eu evito tirar o calcanhar do chão, exatamente para alongar o meu calcâneo e mobilizar meus pés, ó, para ter uma boa base, ó, flexão e extensão dos joelhos. Às vezes eu até gosto de fazer uma leve rotação dos pés, os pés unidos, para ir aumentando a lubrificação das articulações. No momento que a gente faz um movimento de mobilização, a gente lubrifica as articulações. A gente estimula o líquido sinovial, que está entre as articulações, como uma porta, né, que a gente tem que lubrificar às vezes para não ficar rangindo. Assim é o nosso corpo. A gente lubrifica através do movimento. Então, você pode fazer esse exercício e pode fazer também com o pé, ó, rodando o pé. Roda para um lado, 5 vezes no mínimo. Sempre respirando, soltando e rode para o outro lado. Mais 5 vezes. Respiração sempre, inspira, eleva, expira, solta, né? Nunca desaba a coluna, sempre a coluna alinhada, sem tensionar os ombros relaxados, e eu vou girar 5 para um lado e depois 5 vezes para o outro. Esses são exercícios básicos para depois que eu fico muito tempo sentada, uma posição só. Gostaram? Gostaram da live de hoje? Márcia, obrigada. Então, assim, espero que tenham gostado da live de hoje, que faça exercícios, né? Quem tá me seguindo, curta, né? Ou dê alguma opinião, alguma coisa pra gente melhorar. Passe pros amigos para mais pessoas verem, né? Dá um ok, dá um oi aí pra gente. Aí, precisando de se movimentar, precisando trabalhar o seu corpo de uma forma sem lesão, né, que as pessoas possam, que nem eu falei no início, né, que as pessoas que tenham mais dor, mais rigidez articular, possam fazer exercícios que não sintam depois um mal-estar, né, ou que forçaram demais. Esses exercícios são exatamente para vocês, gente, que às vezes não tem condições físicas para fazer alongamentos na academia, mas é importante que depois que vocês estejam bem, vocês possam, né, ampliar esses exercícios também, que a gente possa ter ganhos no decorrer. Isso aí é um trabalho para que você não fique parado em casa, para que você mobilize, que fique sem dor, que possa viver sem dor. Márcio Maldonado, meu amigo de infância, amado, obrigada pela força, obrigada por estar aqui nesse sábado, né? Silene, amei, obrigada, Silene, saudade de todos vocês. Márcio é um amigo médico fantástico, tá em Porto Alegre ainda, Márcio? E cuida das pessoas, né? Enfim, faz tempo que eu não falo com o Márcio, mas é muito bom ter pessoas tão amadas no meu coração, que a gente não convive, mas que estão dentro, né, da gente. Chega a me emocionar, que estão com a gente há tanto tempo, né, com esse carinho e respeito, assim. A gente não encontrar as pessoas seguido, mas a gente tá ali, né, com as pessoas, que nem eu tava falando, para vocês curtirem, divulgarem, darem opinião. Isso aqui é pra gente, né, é pra gente. Adele, gratidão, obrigada também por estarem aqui comigo. Então, para a gente divulgar, para a gente poder se melhorar também, a gente tem que começar, né, gente? Por algum lugar a gente tem que começar. Eu estava falando, para mim é um desafio
tá aqui e passar assim, ai, o que eu vou falar, né? Essas pessoas vão achar estranho, sei lá, enfim, né? O jeito que eu falo, às vezes é muito popular, é muito eu, mas eu sou eu, né? E é isso que me faz diferente dos outros, assim como você. Você é você não vai poder ser alguém que você não é, né? Ou representar alguém que você não é. Né? Por muito tempo eu achava que fisioterapeuta tinha que falar assim, tinha que botar, né, a fazer assim, porque você não era aceita, não era considerada uma boa profissional. E, na verdade, boa profissional é aquilo que tu ajuda a pessoa, né? Que ela, no processo dela, de melhora dela, e tu tá ali, tu é uma humana, né? Um ser humano, né? Com as tuas qualidades, com as tuas dificuldades, com tudo que tua bagagem toda de família, tua bagagem que tu tem até hoje. E amanhã a gente pode ser um pouquinho melhor, tomara. Mas o que eu tenho hoje é isso que eu tenho, né? Então, assim, de poder ser aquilo que a gente é sem ter vergonha. É isso que eu quero dizer. Poder estar aqui com vocês, falar, às vezes não tão bonito, às vezes não tão como eu gostaria, mas poder estar, né? E dar o meu melhor aqui para vocês. Então, obrigada pelo carinho, obrigada por estarem me dando essa força. E espero vocês na terça-feira, às 8 da noite. Eu vou passar também às 7, é meio cedo, né, gente? 7 o pessoal tá chegando, o pessoal tá se organizando. Então eu vou passar para terça-feira às 8 da noite e sábado 8 7. 8 7, sabe por quê? Porque o 7 é muita sorte para nós. Então a gente vai botar o 8 7 e nos sábados às 11 e 7, tá? Obrigada, gratidão enorme de estar aqui com vocês no sábado, Dia do Trabalhador. Hoje é um dia especial, né? Dia do Trabalhador, então feliz feriadinho aí para nós, tudo de melhor. E espero que a gente possa ter uma vida mais leve, mais alegre, sem dor, né? Poder se olhar mais, se amar mais, se perdoar mais, né? Quantas dores que a gente carrega de não se perdoar porque eu errei, porque eu não fiz o correto, porque eu deveria ter, porque eu deveria ser. Então, gratidão, gente. Gratidão por a gente poder ser humano, poder se amar do jeito que a gente é. Obrigada, um ótimo sábado e até terça-feira! Tchau, tchau! Silene, obrigada!